Aí galera, bom também, eu sou Maurício Ferrares, técnico em motores da Takal. Hoje eu vou falar para vocês sobre algumas questões, né, na hora da gente fazer a aplicação dos anéis, né. Uma das conferências que a gente costuma fazer, né, é pegar o calibre de lâmina e ir lá conferir, né, para ver se o gap, né, ou entre pontas do anel está com a medida correta. Muitas pessoas, pessoal, acham que quanto menor o gap, melhor é. E na verdade não é assim, tá? Por quê? Um anel depende do outro, né, para ter uma eficiência maior ou menor de funcionamento. A gente costuma dizer assim, né, pessoal? Às vezes o montador de motor vai fazer lá uma montagem, ele pega lá um manual e vê lá que o manual fala assim, gap do anel de primeira canaleta, entre 35 a 55, né? E ele só quer montar se tiver na menor medida, nos 35. Eles não querem montar se tiver na medida um pouco maior, por exemplo, nos 55. Ah, não! Se já está no 55, o anel já está morto, já está fora de medida, já está perdido. E na verdade, não. Se é de 35 a 55, ele está dentro da tolerância. E por que ele é melhor com mais gap em vez de menos gap, né? Porque com um pouco mais de abertura ele funciona melhor. Então, por exemplo, imagina, a gente está medindo o gap do primeira canaleta e eu estou pegando lá a medida máxima, os 55. Né? Está dentro da especificação, mas as pessoas não querem montar, quer sempre montar com a medida mínima. Mas eu vou falar o porquê que você pode montar e quais os benefícios. Primeira coisa, pessoal, o gap, ele basicamente é como um regulador da quantidade de ar que vai passar para o anel da segunda canaleta. Como é que funciona os anéis, pessoal? O anel ele tem uma força tangencial, ele tem esse efeito aqui mola que a gente, né, percebe, né, que ele tem até uma certa resistência, ele é duro para você fechar. O anel de segunda canaleta é de um outro material, né, às vezes de ferro fundido, ele é um pouco mais macio. Só que, pessoal, quando o motor está funcionando em funcionamento, a pressão exercida em cima da cabeça do pistão passa aqui pela lateral, entre a cabeça do pistão e o cilindro, o ar encontra o anel e ajuda a aumentar essa força tangencial, ajuda a aumentar a pressão do anel em cima da parede do cilindro. O ar faz isso. Então, o ar que passa pelo gap do anel da primeira canaleta encontra o anel de segunda canaleta, empurra o anel para baixo e aumenta, né, a força dele. Então, aumenta o quanto ele consegue aplicar de carga na parede do cilindro, aumentando as vedações. Quando você faz, por exemplo, tem gente que gosta de fazer isso, pega um motor standard, compra um anel 0,50 e vai ajustar a ponta, né? Você coloca lá e fica com a pontinha bem fechada, né? Aí ele quer colocar 0,10, 0,20 de gap para falar, ah, não, eu tenho mais compressão no motor quando eu tenho um gap menor. Na verdade, quando você faz isso, você anula o anel de segunda canaleta. Por quê? Não passa pressão de ar suficiente pela ponta dos anéis para fazer com que o anel da segunda canaleta ganhe, né, mais pressão e atue de forma melhor, aumentando as vedações. Então você anula praticamente o anel de segunda canaleta. E além disso, quando você tem pouca folga de gap, o anel em funcionamento, quando ele começa a receber caloria, ele tende a crescer. E ele tende a crescer como? Indo as pontas em encontro. Então, pessoal, se você pôr pouco gap ou fazer um ajuste com pouca folga de gap, as pontas do anel vão tender a se encontrar, né? Aí ele continua expandindo e ele vai atuar como? Danificando a parede do cilindro. Então, vou fazer uma montagem do motor, peguei a especificação técnica, peguei um jogo de anéis e tá me dando lá, o anel de primeira canaleta tem de 35 a 55 de gap, tô pegando 55. Pode montar tranquilamente, pessoal, que isso vai aumentar a eficiência do anel da segunda canaleta. E até porque, pessoal, quando o motor esquenta, o anel tende a crescer, esse gap vai diminuir, esse valor vai diminuir, tá? Então não se preocupe porque o anel funciona muito bem. E por que do anel da primeira canaleta para o segundo canalete, o gap do segundo é maior? Pensa o seguinte, pessoal, entre os dois anéis tem que existir uma pressão de ar. Para quê? Para estabilizar os anéis, para empurrar o anel para baixo, para aumentar a pressão dele contra a parede do cilindro. Só que, se existir um gap menor no anel de segunda canaleta, por exemplo, a pressão entra e fica entre os dois.
vamos falar, esse gap menor no anel da segunda canaleta pode fazer com que haja pressão entre os anéis, e isso não deve existir, né? Deve existir o quê? Uma pressão passando pelo anel da primeira canaleta, empurrando e atuando em cima do anel de segunda, mas vazando o restante para o cárter, não criando, né, sobrepressão entre os anéis, né? Então, isso não pode acontecer, tá? Por isso que você sempre pega o manual, né? O gap de segunda canaleta sempre é um pouquinho maior do que o de primeira, para que não haja, né, sobrepressão entre os anéis. A pressão passa pelo primeiro, empurra, estabiliza e aumenta a vedação do segundo, e o restante vaza para o cárter, tá? É dessa forma com que o anel funciona, e é isso que faz com que ele tenha aí, né, pessoal, em funcionamento, vamos dizer assim, uma efetividade maior. Então aquilo que você faz, faço um anel ajustadinho aqui, virando o motor no cavalete, tem uma compressão altíssima, isso em funcionamento não funciona, não atua legal, né? E o anel com um pouco mais de folga de gap, dentro das tolerâncias, funciona melhor quando o motor está em funcionamento. Então aquilo que você acha virando o motor na mão ali no cavalete, que está tendo um resultado excelente, em funcionamento às vezes você está prejudicando aí a eficiência dos anéis do seu motor. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado com essa informação. Deixa um like pra gente, se inscreve, compartilha e ative as notificações do nosso canal. Espero vocês até o próximo vídeo.